Sabe aquela marca que a gente sempre volta a comprar, mesmo com tantas outras opções na prateleira? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia, que é surpreendente, por trás dos nossos hábitos de consumo. Vamos entender o que realmente guia a nossa lealdade a certas marcas. É só parar para pensar um pouquinho, né? Supermercado, lojas online, a gente está cercado de alternativas para tudo. E ainda assim, é quase certo que existe aquela marca de café, de celular ou de tênis que é a nossa preferida. A grande pergunta é essa: por quê? O que exatamente nos leva a essa lealdade quase automática? Então, a primeira parte dessa resposta, acredite se quiser, não tá lá na prateleira da loja. Tá aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Tem a ver com o conforto que a gente sente ao escolher e como nosso cérebro basicamente tenta fugir do excesso de opções. A verdade é que a vida é corrida, né? Quem tem tempo para ficar avaliando cada produto novo, comparando cada detalhe, lendo 1000 reviews? É cansativo, mentalmente desgastante. E o nosso cérebro, que é uma máquina de buscar eficiência, ele instintivamente procura um atalho, uma forma mais simples de resolver essa parada. Olha só, aqui dá para ver bem essa diferença. De um lado, a gente tem a avaliação de alto esforço. É um baita trabalho pesquisar, comparar, analisar. Exige tempo, energia. Do outro lado está a recompra simplificada. É puro hábito, confiança, facilidade. É incrivelmente mais fácil. Fica bem óbvio qual caminho o cérebro prefere pegar, né? Mas ó, essa busca por um atalho é só o começo da história. A lealdade é muito mais do que só conveniência. Existem os benefícios psicológicos bem profundos que a gente ganha quando se mantém fiel a uma marca. É que é o seguinte: toda compra, não importa se é grande ou pequena, sempre tem um risco envolvido. E a lealdade, ela funciona como se fosse uma apólice de seguro para o nosso cérebro. Uma garantia contra a chance de fazer uma má escolha e, claro, contra aquele arrependimento que vem depois. Essa apólice de seguro ajuda a gente a diminuir 4 tipos de risco bem específicos. Primeiro, o risco financeiro, sabe, de gastar dinheiro em algo que não vale a pena. Depois, o risco de desempenho. E se o produto simplesmente não funcionar como deveria? Tem também o risco social, o medinho do que os outros vão pensar da nossa escolha. E por último, o risco psicológico, que é aquele desconforto interno de pensar, poxa, fiz a escolha errada. E esse último risco tem tudo a ver com o conceito-chave da psicologia, a dissonância cognitiva. Sabe aquela sensação esquisita, aquele incômodo que bate depois de uma compra grande, tipo um carro, e a gente fica se perguntando, será que eu fiz a coisa certa? Então, quando a gente se mantém fiel a uma marca que já conhece e confia, a gente simplesmente evita todo esse estresse mental. Então, resumindo a história toda do ponto de vista de quem compra, a lealdade é poderosa. Por quê? Porque ela simplifica a nossa vida, diminui o risco e, no fim das contas, traz um conforto psicológico de verdade. Ela pega o que poderia ser uma decisão super complexa e arriscada e transforma num hábito, simples e seguro. Ok, até aqui, tudo certo. A gente entendeu por que nós, como consumidores, gostamos de ser leais. Mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, o mercado todo estava passando por uma mudança, sim, dramática. Uma mudança que forçou as empresas a repensar absolutamente tudo o que elas sabiam. E aí que surge a grande questão. Se os clientes já querem ser leais por natureza, por que, de repente, as empresas se viram no meio de uma batalha tão acirrada para conquistar e manter essa lealdade? A resposta para isso, e é o que o material que a gente analisou mostra, não estava no que as empresas faziam, mas sim no que estava acontecendo com os próprios clientes. Surgiram 3 forças poderosíssimas do lado da demanda que basicamente viraram o tabuleiro e mudaram as regras do jogo para sempre. Essas 3 forças criaram um tipo de consumidor totalmente novo, muito mais poderoso e muito, mas muito mais exigente. Bora ver que forças são essas? Então, as forças são essas. Primeiro, um aumento geral da grana, da afluência. Segundo, uma verdadeira explosão da mídia. E terceiro, uma diversidade de clientes muito maior. O resultado? Juntas, elas criaram um mercado onde o poder mudou de lado. Saiu da mão de quem vende para a mão de quem compra. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Vamos começar com a afluência. O que aconteceu foi que uma nova classe profissional começou a ganhar mais, a viajar mais, a se tornar mais globalizada. E nessas viagens, as pessoas viram outras culturas, outras tendências e, o mais importante, outros padrões de qualidade muito mais altos. O que acontece quando a gente volta para casa?
A gente passa a querer e a exigir a mesma coisa, claro. Ao mesmo tempo, aconteceu a explosão da mídia. A televisão, principalmente, foi um divisor de águas. Ela trouxe o mundo inteiro para dentro da nossa sala de estar. Isso não só fez a gente sonhar com novos estilos de vida, como também abriu nossos olhos para os níveis de qualidade que existiam lá fora. De repente, o que era bom o suficiente já não era mais. E aí vem a terceira força, talvez a mais transformadora de todas: a diversidade. Os mercados pararam de ser uma massa única e homogênea, começaram a surgir gostos diferentes, subculturas, idiomas, valores. Tudo isso quebrou o público em 1000 pedacinhos e incontáveis segmentos menores. Aquela ideia de um produto que serve para todo mundo acabou. Tinha chegado ao fim. A gente saiu então do modelo antigo, de produção em massa, com tudo padronizado, para uma realidade completamente nova. Uma realidade que exigia que as empresas soubessem atender a nichos específicos com produtos e serviços cada vez mais personalizados. E o ponto final dessa tendência toda foi muito bem definido nessa frase. A situação ideal do ponto de vista do cliente é, na verdade, de um para um. Um único cliente tem um desejo específico e existe uma organização capaz de atender exatamente essa demanda. Em outras palavras, personalização total. Esse virou o objetivo final, o norte de todas as empresas. Beleza. Mas aí, como é que as empresas podiam sobreviver e mais, prosperar nesse cenário totalmente novo? A resposta foi uma mudança radical de filosofia. Foi isso que deu origem ao que a gente conhece como a revolução do CRM, que é a sigla em inglês para gestão de relacionamento com o cliente. E essa frase aqui resume perfeitamente a transformação. O foco agora mudou do produto para o cliente. Simples assim. A questão não era mais sobre o que a fábrica conseguia produzir em massa de forma barata, mas sim sobre o que cada cliente, individualmente, realmente queria e precisava. E essa é a lição central de tudo isso. Essa mudança não era uma opção. As empresas que não entenderam isso, que não conseguiram colocar o cliente no centro de absolutamente tudo, que ficaram presas na mentalidade antiga, focada só no produto, elas simplesmente ficaram para trás. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para a gente pensar. Hoje em dia, com tanta tecnologia, tantos dados, as empresas podem nos conhecer de uma forma muito íntima para criar aquela oferta perfeita. A pergunta que fica é, nesse cenário, quem realmente tem o poder? É o cliente, com suas vontades cada vez mais específicas, ou é a empresa que talvez saiba o que a gente quer antes mesmo da gente saber? Fica aí a reflexão.